Vamos falar sobre o reajuste salarial dos servidores? A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que o Estado comprometa mais de 49% da sua receita com salários. Mato Grosso já ultrapassou esse percentual. E a receita de Mato Grosso não cresceu? Sim, 6%, enquanto as despesas com salários cresceram 15%. Há um descompasso. Por isso, o governo do Estado apresentou uma proposta para pagar 6% de RGA para os servidores públicos divididos em 3 parcelas, com o compromisso de chegar aos 11,28% de reposição com a elevação da receita. Essa proposta é para não atrasar o pagamento dos salários, porque salário em dia é prioridade. 25 estados do Brasil não irão conceder reajustes aos servidores. O momento é de unir forças para superar as dificuldades. Mato Grosso não pode parar. Servidor, o Estado precisa de você. A população precisa de você. Governo de Mato Grosso. Olá! Imagine a seguinte situação. Você está num condomínio, mora num condomínio, paga as suas contas em dia, mas o seu vizinho está inadimplente e não quer saber de pagar essas taxas. E aí? Sabia que pode ser protestado? Infelizmente, é uma prática pouco usada, não só pelos condomínios, mas o protesto ele pode ser utilizado pelas prefeituras para cobrar aqueles que não pagam IPTU, por exemplo, por conselhos de classe. Enfim, o protesto de títulos, de documentos de dívidas é o tema da nossa entrevista hoje no RDTV. Nós temos aqui a presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção Mato Grosso, Velenice Lima. Velenice, o Instituto de Protesto, ele representa todos os cartórios do Estado? Olá, o Instituto de Protesto, Seção Mato Grosso, representa os 79 tabelionatos de protesto existentes no Mato Grosso. Ele é o órgão que fala por todos esses tabeliães e também trata do aperfeiçoamento das normas relacionadas com o protesto de títulos e documentos de dívida no Estado. Vamos começar então pelos condomínios. Como é que é essa prática? É possível então os condomínios protestarem os seus devedores? Isso é mais rápido? Como é que funciona? Sim, no Mato Grosso já havia uma norma permitindo o protesto desses títulos, desses documentos de dívida. No entanto, com a entrada em vigor agora em março do Código de Processo Civil, houve um reforço, porque transformou esses documentos de dívida, esses demonstrativos de encargos condominiais em título executivo extrajudicial, permitindo já diretamente a ação de execução ou o protesto extrajudicial, que entendemos que é uma grande vantagem, porque o protesto é muito mais rápido. E os tabeliões de protesto recebem aqueles encargos para serem encaminhados para os devedores, intimam os devedores e o devedor tem 3 dias para comparecer no cartório e fazer o pagamento. E o que nós temos já comprovado de experiência é que em torno de 60%, 70% comparece no cartório e faz o pagamento nesses 3 dias. Então é um índice alto de efetividade no recebimento dessas dívidas. Muitos têm dúvida quanto aos procedimentos, né? O condomínio, ele tem que ir pessoalmente no cartório, levar esses documentos. Como é que isso funciona, está funcionando hoje? O Instituto, ele já está modernizado quanto a isso, né? Sim. O serviço de protesto ele evoluiu bastante. Hoje nós temos essa possibilidade de que tudo isso, todo o procedimento seja feito de forma eletrônica. Então o Instituto de Protesto de Mato Grosso, ele faz o convênio, que pode ser com o condomínio ou com a administradora de condomínio, condomínio for representado pelo síndico ou a administradora. E mediante desde que comprovado documentalmente essa representação do síndico, pela ata de eleição, o valor da cota tem que estar documentado também, ou no regimento, ou na convenção de condomínio, ou mediante uma ata de uma assembleia que foi realizada, decidindo tudo isso. Para autorizar o protesto. Exatamente, para autorizar o protesto. E aí é firmado o convênio com o Instituto, permitindo que todos esses títulos sejam encaminhados de forma eletrônica.
Então, o Instituto recebe isso na nossa central, CRA Mato Grosso, encaminha para Colniza, Aripuanã, para qualquer comarca do estado, dar continuidade no procedimento também de forma eletrônica. E é muito transparente, muito moderno e fácil de trabalhar. A qualquer momento, o síndico ou a administradora do condomínio, ela tem, mediante login e senha, ela tem a possibilidade de verificar quantos documentos de dívida foram encaminhados, quantos foram protestados, quantos estão aguardando a intimação do devedor. Então, tem como acompanhar todo o trâmite todo o trâmite, documentos. Desde o ingresso daquele encargo condominial no cartório de protesto até o seu efetivo recebimento ou protesto. E a questão final, né? Digamos, a pessoa, ela foi protestada, aí ela foi intimada para em 3 dias ela pagar, ela foi lá, pagou a dívida dela, ela tem que retirar o protesto do cartório. Isso é demorado? Isso também é muito rápido. Nós temos também, de forma eletrônica, o pedido de cancelamento. Então, antes era feito manualmente. Então, eram exigidos alguns documentos para comprovar a representação daquele que estava pedindo a baixa do protesto, cancelamento. E hoje tudo isso é feito apenas com certificado digital nesse endereço eletrônico. Então nós temos casos de credores que residem em outros estados, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul, em 15 minutos foi feito o cancelamento do título. O credor entrou nesse endereço eletrônico, que está na nossa página do Instituto, e solicitou o cancelamento, o cartório já conferiu essa declaração de anuência eletrônica e finalizou o procedimento de cancelamento em 15 minutos. E isso também funciona para os conselhos de classe, por exemplo? A gente falou agora de condomínios, mas você já tem alguns convênios com CREA, com CRO, né? Como é que está esse trabalho com os conselhos? Sim, então, nós temos o protesto disponível tanto para o setor privado como para o setor público. E nós temos feito vários convênios e estamos protestando títulos públicos, certidões de dívida ativa. Então nós temos convênio já com o Conselho Regional de Odontologia, nós temos com o Conselho Regional de Medicina Veterinária em tramitação, com o CRC, diversos conselhos. Eles também utilizam da mesma central, também são encaminhados essas CDAs eletronicamente. As anuidades que não foram quitadas normalmente estão inadimplentes, eles, por meio da certidão de dívida ativa, encaminham para protesto. Da mesma forma, nós intimamos o devedor e eles comparecem para fazer o pagamento. Há custos para esses conselhos? Na verdade, todos os custos, não só da área do protesto extrajudicial, mas para qualquer serviço referente à atividade notarial e registral, ela tem uma tabela de custas que é elaborada pelo Tribunal de Justiça. Então ela é uniforme em todo o estado. No caso do protesto é a mesma coisa. Nós temos a tabela de custa. Então se o credor comparecer no cartório de protesto para fazer o protesto de algum título ou documento de dívida, ele terá que adiantar o valor dos emolumentos. Quando o devedor comparecer no cartório naquele prazo legal, ele faz o pagamento e é ressarcido o valor que o credor adiantou. Se o devedor não fizer o pagamento, foi a despesa que ele teve para aquele título ficar protestado. Daí, só no cancelamento ele receberá a restituição desses valores. No caso do credor fazer um convênio com o Instituto de Protesto, no primeiro momento ele não adianta nenhum valor, há essa possibilidade. Então nós vamos intimar os devedores, aqueles que comparecerem no cartório, fizerem o pagamento, não terá nenhum custo para o credor apresentante. Somente no momento que vai protestar o título, o credor privado vai fazer o adiantamento dos emolumentos. No caso do crédito público, nós já temos provimento da Corregedoria, desde o ano de 2014, dizendo que esses emolumentos eles são postergados. Então, não tem custo para
a Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal. Nós temos vários municípios que já utilizam o serviço de protesto. Isso que eu ia perguntar. Quantas prefeituras hoje já estão protestando? Então, nós temos um trabalho, nós fizemos o Instituto de Protesto de Mato Grosso, com a Noreg Mato Grosso, fez um convênio com a Associação dos Municípios, a AMM. E a AMM, ela divulga isso para os municípios, nós também. Então, nós temos já em torno de uns 20 municípios que já encaminham esses títulos eletronicamente, essas CDAs eletronicamente. E o resultado que nos deixa muito felizes é que o retorno disso tem sido muito positivo. O índice de recebimento em alguns municípios também ultrapassa os 60%. E nós sabemos que esse valor é revertido para a própria comunidade. Né? É um crédito público que não tinha aquele valor e que ingressa no município em prol da comunidade local. É mais vantagem fazer o protesto, utilizar o protesto, do que entrar com uma ação de execução na justiça, em termos de tempo? Como é que é isso? Sim, eu particularmente não tenho dúvida disso. E diversos trabalhos já foram feitos estatisticamente, comprovando que é muito mais rápido o protesto e muito mais, o resultado vem em tempo muito menor. No período que nós temos por lei, para que seja feito a entrada do documento de dívida, do título para protesto até a finalização, são em regra 3 dias úteis. Nesse período, ainda normalmente o juiz não deu o primeiro despacho numa ação de execução. Então, ainda que eu reconheço que o Poder Judiciário avançou muito, modernizou muito, mas ainda o protesto é muito mais vantajoso, muito mais rápido. E tem uma dica para os advogados também, né? Pode protestar a sentença que transitou em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos? Sim. O novo CPC traz isso, né? O novo CPC, ele acompanhou essa evolução do serviço extrajudicial e nos prestigiou muito. Então, o protesto de sentença judicial já era permitido. No entanto, com o novo CPC, está expresso agora. Inclusive, deu a possibilidade do próprio magistrado encaminhar de ofício para protesto. Ou seja, sem que as partes solicitem, né? Exatamente, sem que as partes solicitem. Então, isso, por exemplo, na área de pensão alimentícia, é um ganho muito grande, porque há uma criança, há um necessitado nessa história, né? Então, o juiz já de ofício encaminha para protesto, nós intimamos e, com certeza, o devedor fará o pagamento nesse meio termo. E com relação às sentenças no Código de Processo Civil atual, houve também um avanço muito grande, porque ele trouxe o termo decisões judiciais, que é amplo, que é aberto, né? Então, não só a decisão final transitada em julgado, a sentença final, mas uma decisão ali terminativa que não cabe mais recurso, que condenou ao pagamento, quantia certa, líquida, exigível, pode ser protestado. Pode ser protestado, né? Então houve um grande avanço nesse sentido. Você falou que cerca de 60% das pessoas que recebem intimação, né, para pagar em 3 dias, vão lá e quitam suas dívidas. E esses outros 40%, quem não paga essa dívida quando é intimado pelo cartório, o que acontece? Ele não pagando a dívida, nós vamos registrar esse protesto que fica em livro nosso. Então, ao ser solicitada uma certidão, a qualquer momento, daqui 10 anos, estará ali o registro daquele protesto, que então é uma restrição negativa na vida daquele devedor. E esse registro é nacional? Esse registro, sim, é nacional. Nós temos uma central, inclusive, Central Nacional de Protesto, que permite a qualquer cidadão, de forma gratuita, fazer a pesquisa e ele vai saber que determinada pessoa tem um protesto em determinado cartório. Daí, para saber mais detalhes, ele terá que solicitar diretamente no cartório a certidão. Mas já existe de forma gratuita essa possibilidade de pesquisa, também no portal do EPTB-MT. E os órgãos de proteção ao crédito, o nome também fica sujo ali nesses órgãos? É encaminhado? Sim, quando um título ou documento de dívida ele é protestado, essas informações são adquiridas
pelos órgãos de proteção ao crédito. Então, consequentemente, ele ficará com o nome no protesto e nos demais órgãos de proteção ao crédito também. Então, na verdade, a pessoa, enquanto ela não quitar a dívida dela, ela vai ficar com um problema. Nome restrito e muita gente, acho que, principalmente em caso de pensão alimentícia, às vezes não tem medo da prisão, mas tem medo do nome sujo na praça, né? Sim, porque vai inviabilizá-lo as transações bancárias, renovação de eventual cartão de crédito, vai impossibilitar participar de uma licitação pública, então são diversos problemas na vida daquele cidadão, daquele devedor. Essa pesquisa de protesto gratuita, qual é o endereço? Ele está no site do IEPTB-MT, mas é pesquisa gratuita, pesquisaprotesto.com.br. Tá joia. Então fica a dica aí para as pessoas gratuitamente fazerem a pesquisa aí. Sim. E procurarem. Pode dar um telefone do Instituto para quem quiser tirar dúvidas sobre condomínios, conselhos. Sim. Nós temos no próprio site, nós temos um Fale Conosco, que qualquer pessoa pode encaminhar as dúvidas que serão respondidas pela diretoria do Instituto de Protesto, mas nós temos também o telefone 3621-3046. Tá ótimo, 3621-3046, Instituto de Protesto da Seção Mato Grosso. Fica aí a dica para quem quiser saber um pouco mais sobre isso. Velenice Lima, muito obrigada pela sua participação aqui no RDTV. Muito obrigada. E você fique atento às notícias do RD News, acesse as nossas entrevistas, rdnews.com.br/rdtv. Até mais.